Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí. Mais uma vez estamos aqui no canal Literatura e Coisas Diversas. Ainda de novo não temos coisas diversas, né? Mas também falando sobre literatura que fala sobre coisas diversas. Então é interessante da literatura, é isso. Nós vamos continuar dando segmento a uma modalidade, um subgênero do crime fiction, da ficção criminal, ou novela policial, como alguns falam. Mas eu prefiro o termo ficção criminal. É que ficção criminal no Brasil tem um sentido um pouco assim, diferente de crime fiction nos Estados Unidos, que é ficção do crime, que gira em torno de um crime, e do crime tem uma investigação, assim, que daria a tipologia do romance de enigma ou romance policial. Mas, então, uma modalidade desses que é o Nordic Noir. E continuando sobre, nós vamos falando sobre o Nordic Noir, vai ter um vídeo temático onde vai ser só sobre o Nordic Noir, mas por enquanto nós vamos vendo aspectos do Nordic Noir. Nós vimos já no Henry Mankell, nos do John Nesbo, e nós vamos ver mais sobre o Dionesmo. Por exemplo. Eu já gravei um vídeo que no momento que eu estou falando aqui, eu já fiz o do vídeo do livro 5 e ontem eu terminei o Leopardo, que é o 8. E eu falo assim, eu sou um antes do Leopardo e um depois do Leopardo, porque que livro fantástico que é o Leopardo, mas nós vamos chegar lá. Então eu queria falar sobre o... Continuando, a Estrela do Diabo é o quinto, o 3 e o quarto nós não falamos porque está fora de catálogo, quem vende está vendendo por preços exorbitantes, mas eu dei uma lida no terceiro, é muito bom. E para quem... para nós, eu falei já isso no vídeo anterior, quer dizer que o quinto fecha o ciclo do terceiro. E aqui continua, aqui vamos por abrir um novo ciclo assim na série do Dionesmo, o Redentor. E é interessante esse título porque ele vai trazer uma temática. Ele é lançado pela Record, é uma capa, aliás, o Redentor, que destoa assim das capas dos outros romances padrões assim do Dionesmo, né, que é esse. Eu tô com um exemplar aqui do Leopardo, que é o padrão morcego, o baratas, polícia, esse padrão capa fundo preto, que eu acho legal, bonito, e um alto relevo branco. Esse tem umas cores quentes, apesar que o Redentor o clima dele é frio. No vídeo sobre Estrela do Diabo eu falei do porquê quente, mas o Redentor ele tem uma temática bíblica que eu acho interessante, a figura do Redentor. O Redentor aqui no livro, o que é o Redentor aqui no livro? Esse livro aqui ele tem uma trama muito boa, é muito diferente, assim, se nós pensarmos assim no romance policial como o crime fiction, que acontece um crime, que é um pouco diferente assim, o conceito de crime fiction, de ficção criminal, em português, que ficção criminal dá um âmbito para ficção jurídica. Nos Estados Unidos, a ficção jurídica tem é considerado um gênero, uma modalidade à parte. Mas é ficção que gira em torno de um crime, logo de uma investigação que gera o romance de enigma, conforme Tudorov vai postular na tipologia do romance policial, né? Isso é o clássico. E nós sabemos que nos contemporâneos foi inovado existe essa mesma estrutura, mas é inovado o enredo, a forma de contar as histórias. É óbvio que existe o crime, e aqui é interessante porque envolve o Exército da Salvação. Aqui ele vai trabalhar com uma temática religiosa, envolve um assassino de aluguel. Esse assassino de aluguel contratado, o plot, eu vou falar bem simples assim, e depois eu vou dar umas informações, uns detalhes adicionais sobre o livro. E o assassino de aluguel contratado para matar uma pessoa X, ele acaba matando uma pessoa Y e ele tem que ficar lá. E, aliás, esse é um romance que aborda a guerra.
como o terceiro e o quarto, que nós não temos resenha aqui porque eles estão fora de catálogo, mas o terceiro aborda a Segunda Guerra Mundial, o movimento de extrema-direita norueguesa, a volta dos neonazistas. Isso é importante, nós estamos vendo de novo esses movimentos acontecendo com o caso recente nos Estados Unidos, do assassinato, que eu me esqueci o nome dele, mas do policial que estrangulou a pessoa negra lá, que não é... Aquilo não é justo de maneira nenhuma, mas enfim, nós não vamos falar disso agora, mas a literatura serve para contestar isso, é uma forma de protesto. O Sartre, inclusive, vai falar que essa é a função da literatura no que é literatura. E o Nordic Noir, ele é um subgênero do crime fiction, da ficção policial, ficção de crime, onde a gente tem uma crítica social e uma crítica à sociedade, uma sociedade crítica muito forte, Nordic Noir, que me lembra muito que a literatura que o Sartre vai falar do romance ser engajado politicamente. E o Nordic Noir é um policial de engajamento político. Por exemplo, o início do Nordic Noir, Camer Choval e Perralu, conforme os estudiosos colocam, lá nos anos 65 até o ano, do ano de 1965 até o ano 75, que eles publicaram uma série de 10 livros pelo inspetor Martin Beck, e a polícia e o Estado policial, eles eram críticos ao modelo do welfare state, Estado de bem-estar social nórdico, né, sueco em específico, e estavam vendo as ruínas desse estado de bem-estar social e entrando para o liberalismo. E eles são de uma linha de marxista-leninista. Então eles usam a literatura para fazer essa crítica. Mas o Nordic Noir vai se consolidar mesmo, nós vamos ver. Nós vimos um pouco já, se vocês confiram aí o vídeo que eu fiz sobre Um Passo Atrás do Kurt Wallander, um passo atrás do Kurt Wallander, do Henning Mankell, nos anos 90, com o Henning Mankell, principalmente na Suécia. E o Johnesmo também começa nos anos 90, hoje é considerado do rei do Nordic Noir, dizem, ou da ficção de crime escandinávia, que é norueguês. E aqui no Redentor ele vai trazer essa temática religiosa e essa temática política, assim. Ele vai abordar a Guerra da Sérvia, que é uma guerra que até foi lembrada esses dias, esses tempos atrás, não esses dias, tempos atrás, o ano passado, né, a outorga do Nobel por Peter Handke, que ele tem uma relação com a questão da Iugoslávia, ele ficou do lado do Slobodan Milošević, mas ele tem a postura dele. Não estou defendendo a postura do Slobodan Milošević, eu gosto do Peter Handke como escritor, acho ele fenomenal. Nós vamos ter vídeo dele aqui, e inclusive sobre ensaios sobre a jukebox, ensaios sobre loucos, sobre os cogumelos, os 2 livros que foram lançados esse ano pela Estação Liberdade. Mas ele tem vários livros que ele aborda essa questão, mas numa perspectiva sérvia. Aqui aconteceu essa guerra de Kosovo, essa guerra lá nessa região, e é um assassino de aluguel croata, só que ele vai ter uma característica diferente dos assassinos de aluguéis. Ele tem um exército da salvação, que é uma religião, uma instituição religiosa da Noruega, e tem esse assassino de aluguel. E acontece um estupro dentro do exército da salvação, e esse assassino de aluguel, numa trama meio que paralela, ele é chamado tempos depois, a história tem um avanço, ele é chamado para cumprir uma missão, assassinando uma pessoa. E ele é conhecido como um pequeno redentor, só que ele acaba assassinando a pessoa errada,
e ele tem que ficar na Noruega, ele não consegue voltar, aí ele vai querer matar a pessoa certa, e aí entra o detetive Harry nesse esquema, né, nessa investigação, que é muito legal. A forma como ele desestrutura e estrutura a narrativa policial enredo é muito bom no Redentor. É muito legal. Então vocês leem que vocês vão ter uma visão diferente, assim, de antagonista, protagonista, o vilão, tal, assim, que não é o modelo clássico da narrativa policial aqui. Então é bem legal. E a figura do Redentor, como nós vimos, o Nesbo ele traz aqui o exército da salvação. Então ele traz uma evocação religiosa, uma evocação da religião bíblica, né? Trabalho com a Bíblia. E o Redentor, o nome aqui, é uma evocação de uma palavra em hebraica que é Goel, que é o resgatador, o redentor, que significa o vingador de sangue. Por exemplo, na mentalidade hebraica, isso inclusive está na Bíblia hebraica, ou Antigo Testamento, se eu mato uma pessoa sem motivo algum, ou se eu mato uma pessoa que eu não podia matar, e o parente dela tinha o direito de vingar meu sangue. Ele contratava um Goel, que é um vingador de sangue, para me matar, e então eu tinha que correr da cidade onde eu tinha feito isso e ir para uma cidade chamada Cidades de Refúgio. E lá os juízes julgavam se eu devia ser absolvido ou não. Se o matador de aluguel, que era o Goel, que era o vingador de sangue, me pegasse, eu provavelmente morreria, porque aí eu pagaria com o sangue que eu retirei. Mas esse é um dos significados do Goel. O Goel, ele é, quando Jó lá fala aquela frase, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará, ele usa a palavra Goel, que Jesus é o nosso vingador de sangue, ele dá o sangue dele mesmo para resgatar, dentro da perspectiva judaico-cristã. Então, o Redentor é mais ou menos isso aqui. Então, leio com essa ideia em mente esse livro aqui, o Redentor. Ele é um assassino de aluguel, só que o que motiva? Um fio que vai conduzir bastante os assassinos ou os antagonistas do Nesbo seria o que motiva ele a fazer tal coisa. O Nesbo, ele é bem, ele trabalha muito bem o psicológico do criminoso. Como que o criminoso age e pensa na sociedade. Mostra também as tensões da sociedade norueguesa, tudo, mas principalmente essa questão da figura do serial killer ou do psicopata e das pessoas que burlam a ordem. Assim, então o Redentor é um ótimo livro para nós refletirmos sobre isso, e é o 6º volume da série do detetive Harry Hole, escrita pelo escritor norueguês John Nesbo, e é demais. Ele vai escalando mesmo, gradualmente, cada livro ele vai melhorando, assim, eu falo, nossa, vai ficando, esse cara é bom. E o próximo livro desses, eu não vou fazer resenha, eu só vou mostrar aqui que o próximo não vai ter resenha, porque já tem bastante resenhas sobre esse livro, inclusive tem até o filme, que muita gente não gostou, que é o Boneco de Neve, que é o 7º, que conta a história do clássica, não clássica, mas uma história diferente, nórdica noir, de um assassino. Essa é até a capa do filme, nevada, assim, quando cai a primeira neve, o assassino mata. E o Boneco de Neve é o 7º livro, é o que vem depois desse. Então vocês leiam também o Boneco de Neve, assistam as resenhas que tem aí, assistam o da Redatora de Merda, que eu gosto bastante do canal dela, a resenha que ela faz do livro é bem legal. Um abraço e até mais.